capítulo 7, esse capítulo 8 ele serve como um cumprimento do que foi dito lá em Atos 1:8. Porque eles estavam em Jerusalém e agora, com essa morte de Estevão, diz que houve uma perseguição e, exceto os apóstolos, era crente espalhado para tudo quanto é lado. E diz que eles foram primeiro para a Judéia e depois para Samaria. Olha a ordem se repetindo. Vocês estão conseguindo compreender que isso está em conexão com Atos 1:8, com o cumprimento de Atos 1:8. E os confins da terra vai acontecer nas viagens de Paulo, até que o evangelho chega aqui no Maranhão, em Passo do Lumiar, e hoje nós estamos aqui para celebrarmos o nome de Jesus Cristo. Então, nós observamos que em Atos 1:8, Jesus, ele reveste a igreja com o poder do alto, capacitando a igreja para ser testemunha dele aqui na terra. E isso nos mostra de que, sem essa capacitação, sem esse revestimento do poder do Espírito Santo, nós não conseguimos ser testemunhas eficazes no reino de Deus aqui na terra. Então nós observamos que essa perseguição, ela desembocou em uma dispersão, e essa dispersão gerou a evangelização. E eu quero trabalhar nesta noite justamente essa temática, que a perseguição, ela desemboca na evangelização. Quantos aqui estão passando por prova, por lutas e por dificuldades? Quantos aqui já pensaram da seguinte maneira: eu vou servir a Deus melhor, eu vou ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, e vou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, a quem aparecer na minha frente, a tempo e fora de tempo, quando as coisas melhorarem na minha vida. Eu já pensei assim, só que tem um problema. Melhora de um lado e vai surgindo outros tipos de provações nas nossas vidas. E o texto está mostrando que esse impacto evangelístico, ele surgiu de uma perseguição, de uma tribulação, e isso nos contraria. Então, nós aprendemos nessa introdução dessa mensagem de que não podemos esperar as coisas melhorarem na nossa vida para podermos obedecer o ID de Jesus Cristo. É tempo de proclamação mais do que nunca na vida. Os dias são maus, nós estamos vivendo dias maus. Então, nós vamos trabalhar 5 pontos nessa mensagem, respondendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós vamos tentar responder nesta noite, nesse texto, é que, para quem é dada esta missão? E o primeiro ponto é que a missão é dada para todos. Quando a perseguição, ela vem, diz que, exceto os apóstolos, ou seja, isso indica que os apóstolos ficaram em Jerusalém e os demais foram para a Judéia e para Samaria. E é interessante que na Samaria se destaca um nome de provavelmente um diácono. Não era um apóstolo, era um diácono chamado Filipe. Aonde é que Filipe vai aparecer? Em Atos capítulo 6, quando há um conflito com as viúvas na distribuição, na assistência, e Pedro pede para que se escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e boa reputação. E Filipe, ele chega na cidade de Samaria anunciando as boas novas, operando milagres, expulsando espíritos malignos. E diz o texto de que quando os samaritanos viram tudo aquilo, a cidade parou para ouvir o que Filipe tinha para dizer. Então, primeira resposta para a primeira pergunta: a quem a missão é dada?
a toda a igreja. A evangelização ela não é para teólogos apenas. A evangelização não é apenas para quem fez um curso de teologia, mas a evangelização é para todo aquele, homens e mulheres, jovens e crianças, que um dia foram alcançados pela maravilhosa graça redentora de Jesus Cristo, foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se você foi alcançado pela graça, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, essa missão é dada a você, a missão da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo. Às vezes, irmãos, eu não entendo a mentalidade de alguns líderes, de alguns irmãos, que clamam por tanto avivamento. Que avivamento comece a obedecer ao ID de Jesus, e você vai experimentar avivamento. Enquanto você obedece o ID, a ordem de Jesus, ele vai manifestando com graça sobre a sua vida de maneira poderosa. O texto fala de que, exceto os apóstolos, os leigos, pessoas anônimas. Quantos anônimos? Eu fico muito vidrado com anônimos na Bíblia que não são citados o nome, que nunca vamos conhecê-los pelo seu nome, mas que a recompensa deles será grandiosa. Olha que coisa interessante, enquanto existem muitas pessoas em nosso meio que são de renome, conhecidos por nós, mas existem em muitos textos das Sagradas Escrituras pessoas anônimas, que são citadas apenas os seus feitos, as suas atitudes de obediência, mas diante daquele grande dia serão abundantemente recompensadas pelo Senhor. E isso nos mostra que nós não podemos perder o nosso foco. A missão é para todos. O que você está esperando? Existem lugares, irmãos, que só você vai poder entrar. Existem lugares que a missão é para você. Nunca exija ou cobre do irmão uma missão que é dada para você. Existem pessoas que estão sendo preparadas para você iniciar uma conversa com elas, para você desenvolver um diálogo com elas, para você apresentar o teu Cristo vivo e ressurreto para elas. O que você está esperando? É uma missão para adolescentes, para jovens, para crianças, para homens, para profissionais da teologia e para leigos que não conhecem nada profissionalmente da teologia. Qual é a missão? A missão é dada a quem? Para todos, homens e mulheres que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Filipe, quando chega em Samaria, as pessoas param para ouvir. E ele vem com uma temática, ele vem com uma centralidade. E vem a resposta para a segunda pergunta, que é: qual era o tema principal da mensagem de Filipe e desses discípulos que, devido à perseguição, foram espalhados pela Judéia e pela Samaria? Qual era a temática? Olha só, se você quer aprender, leia, revise esse texto e vai aparecer 3 versículos. Versículo 5, versículo 12 e versículo 35 vai mostrar qual era a temática do diácono Filipe. No versículo 5 diz que quando chegou em Samaria, ele anunciava o nome de Jesus Cristo e do seu reino. No versículo 12 fala que ele anunciava as boas novas do Cristo, Jesus, vivo e ressurreto. E no versículo 35, quando ele está tendo a conversa com o eunuco, que é o segundo alcance como resultado dessa perseguição, ele também está anunciando ali o nome de Jesus. Bem diferente hoje dos nossos dias.
O que as pessoas estão anunciando hoje? Estão anunciando uma mensagem antropocêntrica. Venha para Jesus e todos os teus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e as suas dívidas, o teu nome sairá do SPC e da Serasa. Não te organiza, não. Não te organiza para que o teu nome saia do SPC e Serasa. Aí tu faz a dívida e tu coloca sobre as costas de Jesus. Pelo amor de Deus. Não é isso que está acontecendo em alguns arraiais evangélicos? Não é esse o tipo de evangelização que está acontecendo? Filipe, ele sabia qual era a centralidade da sua proclamação. Era o evangelho não era dele. Ele recebeu desse evangelho para poder anunciar a outros. Você também tem recebido desse evangelho. Louvado seja Deus, porque Deus separou esse lugar. Como eu louvo a Deus por Deus ter me conduzido para este lugar. Quando eu saí da cidade operária, que eu estava sem igreja. E cansei de procurar igrejas. E quando eu disse para Deus, Deus, eu não vou mais buscar igreja nenhuma. E Deus veio ao encontro, onde o irmão, o pastor Alex, conheceu um amigo meu de infância, que hoje é pastor, e o meu telefone toca de maneira sobrenatural. E hoje eu estou aqui há alguns anos. Então, nós estamos aqui sendo alimentados com um pasto verdejante. Nós estamos sendo aqui doutrinados não com doutrina de homens, mas com doutrina que vem da parte do Senhor, para que nós possamos ser proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós saiamos daqui nesta noite com os nossos corações queimando para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não a nossa mensagem, mas a mensagem que já foi revelada e que cabe a mim e a você apenas anunciá-la com fidelidade, como bons mordomos de Cristo Jesus. Qual era a temática central da proclamação de Filipe e dos outros discípulos? Era o nome de Jesus e o seu reino. Sabe por que algumas igrejas não estão proclamando mais o reino de Deus? Porque elas estão substituindo o reino de Deus para construir os seus próprios impérios e reinos aqui na terra. E o reino de Deus tem deixado de ser apresentado para as pessoas que estão se perdendo e indo para o inferno. Quando nós falamos de reino, nós falamos de alguém que governa, de alguém que é soberano, de alguém que tem uma vontade de ter os seus súditos para a obediência. Por isso que o texto destaca que Filipe anunciava o nome de Jesus e o seu reino, porque esse reino tem um Senhor, e nós devemos submeter as nossas vidas ao Senhor deste reino, a qual nós devemos proclamar também. Somos súditos desse reino para sermos arautos e proclamadores daquele que é Senhor deste reino. Segunda pergunta, e a segunda resposta é o nome de Jesus Cristo e o seu reino. Não, nós não somos chamados para inventar nenhuma mensagem. A mensagem já está prontinha. O que falta para a igreja hoje é disposição para proclamar. Você já se preparou, já se perguntou para perguntar para você mesmo, por que toda semana você se preocupa em ouvir a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus? É lógico que você vai responder que é para se alimentar espiritualmente. E aí está correto, mas também é para você ser capacitado para proclamar esse evangelho. Você se alimenta para crescer, mas você se alimenta para proclamar também o evangelho. Se a igreja não proclamar, as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. Então, não se esqueçam que a missão é para todos. A mensagem central da proclamação destes discípulos e da igreja em nossos dias é Jesus Cristo e o seu reino. Agora, para quem a mensagem deve ser proclamada?
Agora aqui é tremendo, irmãos. Quando Filipe chega em dois grupos que eram alvos de preconceito e exclusão da própria sociedade judaica, que eram os samaritanos e o eunuco. Por isso que está em evidência aqui, os samaritanos, não entra mais ninguém. Nesse capítulo 8 só entra os samaritanos e o eunuco. Por que será? E aí nós observamos que nesse texto, a mensagem é direcionada aos samaritanos e ao eunuco. Mas e em nossos dias? Será que não existem grupos que nós temos barreira em nosso coração de nos aproximarmos de tais pessoas? Por causa, assim como a sociedade judaica, nós também não temos algumas barreiras preconceituosas para nos aproximarmos em amor e obediência para proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Quem eram os samaritanos? Tudo começa, irmãos, no ano de 721 a.C., quando o Reino do Norte, que era formado pelas 10 tribos de Israel, foram levados cativeiros pela nação da Assíria. E o que aconteceu? O rei da Assíria, ele repovoou e fez uma miscigenação, e que surgiu os samaritanos. E desde então, nesse período histórico triste, esses samaritanos não são considerados judeus legítimos. Por isso que você vai entender quando Jesus conversa com aquela mulher no poço de Jacó, que era uma samaritana. Primeiro, ela fica espantada. Segundo, os discípulos, quando vê Jesus conversando com ela, também ficam espantados, porque aquilo não acontecia. Jesus bem ali está quebrando paradigma histórico, étnico, social e racial. E muitas vezes Deus tem que quebrar em mim, Deus tem que quebrar em você, Deus tem que quebrar na igreja, preconceitos que há dentro de nós que não traz glória devido ao nome dele. E isso nos impede de mergulharmos dentro da vontade de Deus e sermos homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Espírito de Deus, para proclamarmos a mensagem tão doce, tão linda, tão gloriosa, que é as boas novas de salvação do nosso Redentor Jesus Cristo. Os samaritanos aqui estão mostrando, e o que é mais interessante, lembra de um episódio no Evangelho de Mateus, que os filhos do trovão, a qual faziam parte, o apóstolo João, eles se aproximam dos samaritanos e João pergunta para Jesus: não queres que oremos aos céus para que mande fogo dos céus e o destrua? Para quem era o alvo? Para os samaritanos. E olha agora que nesse texto, quando os apóstolos que ficaram lá soube da notícia que Deus está manifestando a sua graça, aonde? Em Samaria. Quem é que vem? Pedro e João. E eu fico viajando na minha cabecinha o que passou, o flashback que passou na cabeça do apóstolo João. Provavelmente ele deve ter se lembrado daquela oração lá atrás, pedindo para destruir os samaritanos, e agora ele está contemplando as maravilhas da salvação sobre os samaritanos de maneira sobrenatural, de maneira gloriosa. Um apóstolo que tinha preconceito, porque era um preconceito histórico. E você? Quais são as barreiras que te impedem? Dentro do teu coração, construções argumentativas para você não se aproximar de alguém para fazer a obra de Deus, para evangelizar, por causa do comportamento reprovável. Mas não foram para esses que Cristo veio? Não foram para esses? Se vocês me conhecessem tempos atrás, talvez vocês também não queriam me evangelizar. E aí talvez, se a minha salvação dependesse da evangelização de muitos irmãos, talvez eu estaria frito e mal pago, como muitas pessoas por aí. É hora de nós revermos os nossos conceitos preconceituosos, egoístas e individualistas.
Agora, quem era o eunuco? Quem era o eunuco? Aquele homem castrado, que era da Etiópia. Provavelmente, ele fala, não é essa atual Etiópia, mas provavelmente ficava numa região próxima da Núbia, na África, no continente africano. Lá em Deuteronômio 23, versículo 1, fala que todo homem que tinha deficiência nas suas partes não tinha direito de se apresentar diante da Assembleia do Senhor, era excluído. E agora o que está acontecendo aqui é o cumprimento de Isaías 56, versículo 3 ao 5, que ele trata justamente do eunuco. Agora dá a promessa de que esse eunuco seria inserido no reino, na Assembleia do Senhor. Em Deuteronômio ele não poderia ser inserido, mas em Isaías 56 havia uma promessa futura de que tanto judeus e gentios, pobres, ricos, flamenguistas, palmeirenses, vascaínos, não importa quem seja, crendo em Jesus, seria inserido no seu reino. E o que está acontecendo aqui é o cumprimento de Isaías 56, versículo 3 ao 5. Né? E isso nos faz, irmão, só um parênteses, quando nós somos alcançados pela graça, nós temos que amar. Flamenguista tem que amar vascaíno, e vascaíno tem que amar flamenguista, para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus. Porque nós somos inseridos no mesmo reino de Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? O eunuco sofria um preconceito pela própria lei que foi dada a Moisés. Ele não poderia se apresentar diante da Assembleia do Senhor. Mas em Isaías 56 havia essa promessa. E aonde é que está se cumprindo? Aqui em Atos 8. Quando, para quem estuda as Sagradas Escrituras, quando olha esse eunuco sendo alcançado pela graça, vai se lembrar de Isaías 56, do versículo 3 ao 5. Então, a missão é para todos, a mensagem central da evangelização é o nome de Jesus e o seu reino. A mensagem é direcionada a quem Deus enviar, a quem Deus mandar você entregar a mensagem. Não é a quem você quer entregar. Esse é que é o problema. Eu não vou evangelizar fulano porque eu não vou com a cara dele. Olha o papo do crente. Eu não vou evangelizar porque eu não vou com a cara de fulano e nem de Beltrano. Essa mentalidade é para ser do outro, que era para você evangelizar e não sua. Entende? Como os valores estão se invertendo. Quarta pergunta. E só lembrando que esse eunuco, ele provavelmente era um ministro das finanças da casa real desse lugar. Ele não era um qualquer. E é interessante que quando ele se depara com o eunuco, o Espírito de Deus fala para Filipe para ir para uma rua deserta que vai de Jerusalém até Gaza. E lá ele encontraria um homem numa carruagem. E diz o texto que quando ele se aproxima, ele ouve o homem lendo. Porque naquela época, as pessoas tinham a cultura e o hábito de ler em voz alta. Por isso que o texto fala de que ele ouviu. Ao se aproximar, antes de ter mesmo contato com o eunuco, ele ouviu e ele percebeu que o texto que ele estava lendo era Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, que se estendia até o capítulo 53, ao versículo 12. Pegava parte do capítulo 52 e uma metade da parte do capítulo 53 de Isaías, que falava justamente do sofrimento de Cristo, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês sabiam, irmãos, que esse texto é o texto mais central e mais importante no Antigo Testamento relacionado ao sofrimento de Cristo. E por que será que é justamente esse texto que o autor, o médico Lucas, quando faz o registro do livro de Atos, ele dá ênfase de que o eunuco
estava lendo o texto de Isaías, o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Então, nós observamos, quarta pergunta, nós sabemos que a temática principal era o nome de Jesus. Mas qual era o fundamento desse nome de Jesus? É interessante que quando ele chega e ele conversa com o eunuco, qual é a primeira pergunta que ele faz? Entendes o que leis? Tem até um livro de interpretação bíblica, Entendes o que leis? Muito bom. Entendes o que leis? Para você fazer essa pergunta para um amigo, para você fazer essa pergunta para um colega de trabalho na evangelização, você tem que ter uma boa base. Não estou falando que você precisa ter um curso de teologia, mas uma boa base no Evangelho de Jesus Cristo. Porque se ele disser, não estou entendendo nada, você pode me explicar o Evangelho? E foi o que aconteceu aqui. Qual foi a resposta do eunuco? Como posso compreender se não há quem me explique? Nós fomos testemunhas naquela evangelização de muitos testemunhos extraordinários de pessoas que viram a nossa presença em suas casas como confirmação, um pouco similar aqui do que está acontecendo no texto de Atos, quando nós saímos para evangelizar alguns finais de semanas atrás. Pessoas que estavam sedentas de encontrar uma casa de oração para ouvir a palavra de Deus e encontrar em Deus, encontrar o Messias, encontrar o Redentor. Só que às vezes Deus quer tirar. E é isso que Deus estava fazendo. Deus estava tirando a igreja da sua zona de conforto. Porque se a perseguição não viesse, provavelmente aquela igreja ficaria na sua zona de conforto. Por isso que é tempo de proclamação. Não espere que as coisas melhorem na sua vida para você obedecer a Deus na evangelização. É tempo de proclamação, porque essas dificuldades que você está passando são sinalizações de que, mais do que nunca, é hora de evangelizarmos. A fonte da mensagem, quando ele chega para o eunuco, ele diz assim: e começando pela Escritura. Toda vez que essa palavra Escritura, eu fico muito empolgado. Essa palavra me empolga muito. Escritura, Sagradas Escrituras, com E maiúsculo. Por que será que o texto lá está sendo bem claro? Quando ele vai iniciar a explicação, o Lucas, que resiste ao livro de Atos, faz questão de dizer e diz assim: e começando pela Escritura. Porque depois que ele responde, como eu vou compreender se não há quem me explique? Ele faz uma outra pergunta para Filipe. Ele diz: vem cá, de quem o autor está falando? É dele mesmo ou é de outra pessoa? Eu acho interessante isso. Deus estava trabalhando poderosamente no coração desse eunuco. Eu quero entender, mas eu não consigo entender. E aí eu me lembro de Nicodemos. Quando Jesus conversa com Nicodemos, e ele não compreendeu o que Jesus estava querendo dizer, de que ele precisaria nascer de novo. E qual foi o entendimento de Nicodemos? Como eu posso ser velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus vai falar algo interessantíssimo. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, as coisas terrenas. Imagine se eu desvendar as coisas celestiais. Ele era mestre, estudioso da lei de Moisés. Isso mostra que para compreender a vontade de Deus, primeiramente nós temos que nascer de novo. E essa expressão de novo, na verdade, é nascer do alto. Nós precisamos primeiramente haver uma revelação de Deus nos nossos corações, gerando arrependimento e fé para que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo e não o Evangelho manipulador dos homens. É interessante
que a fonte da mensagem de Filipe e dos demais discípulos era toda a Escritura. Então você quer ser um evangelista ou uma evangelista fervorosa? Estude dia e noite toda a Escritura e nela medita de dia e de noite. Ela é que vai te dar coragem, capacitação. É através da palavra que o Espírito de Deus vai te usar para anunciar corajosamente aqueles a quem Ele o enviar. É interessante, Esdras capítulo 7, versículo 10, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Lá nós vamos ver a atitude de Esdras, o escriba Esdras, logo após o cativeiro babilônico, quando ele retorna para Jerusalém, logo depois Neemias. Esdras, ele tinha colocado algo no seu coração. Ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Que nesta noite, por meio da exposição da palavra dele, nós possamos sair daqui com a mesma decisão em nossos corações, que possamos sair com os nossos corações fervendo de ardor para nos dedicarmos a estudar toda a Escritura, a fim de vivê-la no nosso dia a dia e ensinar a outros que tanto precisam. Percebam que proclamar o Evangelho é resultado de uma vida dedicada no estudo da lei do Senhor e praticá-la no nosso viver diário. Muitas vezes nós não nos sentimos encorajados na evangelização porque não estamos nos aproximando, nós estamos deixando de ser o povo do livro. Antigamente, a igreja, os crentes, eles eram conhecidos como o povo do livro. Hoje a igreja ela é conhecida por tantas coisas. Algumas igrejas hoje são conhecidas pelas suas paredes pretas. Algumas igrejas hoje são conhecidas pelos seus jogos de efeito na hora da pregação, e alguns dizem que isso ativa a ação do Espírito de Deus, como se o Espírito de Deus se prestasse a esse papel ridículo, como se ele não fosse Deus, como se ele fosse um qualquer. Mas nós precisamos resgatar e sermos conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, o povo que ama a palavra de Deus, o povo que estuda a palavra de Deus, o povo que se rende à palavra de Deus, o povo que é transformado e moldado diariamente pelo poder da palavra de Deus. Esdras 7:10. Guarde isso para você depois revisar na sua casa. Esdras 7:10. Ele decidiu estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar a todos os israelitas. Agora, bem próximo, vai lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8. Neemias 8:8. Em Neemias 8:8, vai nos mostrar, no versículo 7, que antecede o versículo que nós vamos estar lendo, que se reúne todos os levitas, e está junto lá, está Esdras, está Neemias, que era o governador, todas as autoridades estavam presentes. Autoridades religiosas, escribas, levitas, e eles estavam lá, e o povo lá estava aguardando, ansioso. Diz que essa leitura foi de 6 horas da manhã até o meio-dia. Eita, culto tremendo. A gente disse que os pentecostais têm um culto muito longo, né? Não, na verdade, o culto longo aconteceu aqui em Neemias, capítulo 8. E não tem nenhum relato de que eles saíram para fazer qualquer necessidade.
O texto, pelo menos, não nos indica, mostrando que eles estavam atentos aos que estava sendo lido. Mas o que eu quero chamar, preste atenção na sua Bíblia. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Leitura bíblica, interpretação e explicação do texto lido, e agora o desafio para a vivência prática no cotidiano, no dia a dia. Não tem como nós vivermos a palavra de Deus se primeiramente nós não lermos e entendermos o que nós estamos lendo, para que possamos praticar no nosso trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, na sua vizinhança, dentro do seu próprio lar. Aqui é a pregação expositiva. Leitura, interpretação e aplicação. Por isso, a fonte da mensagem é toda a Escritura. Filipe usou essa fonte, como Paulo, como Pedro, como o pastor André tem usado aqui, a missionária Walterlene, os membros dessa igreja. Nós estamos sendo direcionados para glorificarmos a Deus e usarmos como fonte para a nossa vida de obediência, a nossa vida de proclamação, toda a Escritura. E isso nos leva a despertar para nos aproximarmos do livro, que é a revelação máxima de Deus aos pecadores. E a última pergunta é: quais foram os resultados dessa evangelização? Bem aqui tem meio que uma pegadinha. Não sei se vocês já leram todo esse capítulo 8. Diz que quando ele anunciou o nome de Jesus, no versículo 12, eles creram, homens e mulheres se batizaram. Mas tinha um personagem lá junto. Vocês sabem o nome deles? Simão o Mágico, conhecido como o Grande Poder. Era um grande feiticeiro naquela cidade, usando um linguajar mais popular. Era um grande feiticeiro que as pessoas, diz que desde dos menores aos maiores, ricos e pobres, de posição social, iam procurar ele para fazer os seus serviços. E de alguma maneira ele tinha uma influência da parte das trevas que acabava apresentando algum tipo de sinal. Só que quando Filipe chega, também apresenta sinais que acabam anulando os sinais apresentados por Simão Mágico. Mas diz que Simão também ouviu as boas novas de Jesus, creu e se batizou. Mas quando Pedro e João chegam, quando Simão percebe que as maravilhas haviam sinais miraculosos do Espírito de Deus na vida dos samaritanos, ele ficou admirado com aquilo, e o que ele fez? Ele pegou uma quantia em dinheiro, em moedas, e ofereceu ao apóstolo para que lhe fosse concedido aquele mesmo poder. Pedro fita os olhos nos olhos dele e diz: olha, tu não tens parte neste negócio, tu estás em fel de amargura, tu precisas te arrependeres. Tudo indica que ele desceu às águas, mas ele não nasceu de novo. Por isso que nem todos da Samaria, que aparentemente creram, experimentaram a graça redentora de Jesus Cristo. E é interessante que a proclamação do genuíno evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele gera verdadeira conversão, como aconteceu em muitos ali. Como aconteceu na vida do eunuco, que ele creu que Jesus era o Filho de Deus, e aí, quando eles se depararam diante de um pequeno lago, e aí perguntou: o que me falta para que eu fosse batizado? E respondeu: é lícito se tu creres de todo o teu coração. E diz o texto que eles desceram às águas. E Deus tomou Filipe, arrebatou Filipe, e foi aparecer numa cidade chamada Azoto. E o eunuco não viu mais Filipe, mas diz que ele voltou para a sua terra natal com alegria. Provavelmente foi o primeiro missionário
voltando como missionário para o continente africano. Proclamando agora, não entendia e agora Deus tirou as escamas e agora ele consegue ver. Porque Cristo agora é a luz que resplandeceu nas trevas do coração dele. E Simão, depois Simão se arrepende, entre aspas, ficou com medo da dura palavra do apóstolo Pedro e disse a si mesmo: ora ao Deus de vocês para que nada disso aconteça comigo. Sabe o que nós aprendemos? É que o evangelho genuíno, quando ele alcança o coração do pecador, ele gera arrependimento verdadeiro e não remorso. O que aconteceu na vida de Simão, ele estava com remorso das consequências do que poderia acontecer com ele da parte de Deus, da ira de Deus ser derramada sobre a vida dele. Porque ele estava tentando negociar as coisas do reino de Deus, as coisas dos dons espirituais. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito de Deus, discerne o que estava por detrás da fala daquele homem que aparentemente havia crido e se batizado. Graças a Deus que o batismo não salva. E isso nos faz rever os nossos conceitos. E isso nos faz pensar: será que todos os que já desceram as águas já nasceram de novo? Porque você já viu as caravanas de pessoas que toda semana vai para o Rio Jordão se batizar? Virou uma moda. E alguns sentem que uma experiência espiritual, mas não estão nascendo de novo. Eles querem vivenciar uma experiência, porque ali foi palco de grandes feitos dos relatos bíblicos. Mas o que vai acontecer? Vamos imaginar que agora eu invente uma caravana para nós irmos nos batizar lá no Rio Jordão. Sabe o que vai acontecer, irmão? Nós vamos chegar lá pecadores secos e sair de lá pecadores molhados, porque descemos as águas apenas sem termos experimentado a obra regeneradora e renovadora do Espírito Santo de Deus, nos levando a esse novo nascimento. Então, nós observamos, irmãos, que isso é muito parecido. O que aconteceu com Simão é aquela semente que caiu entre as pedras. Eu vou explicar e provar para vocês no texto das Escrituras. Aqueles que caíram nessa terra, quando Jesus lança a parábola para todos, nem todos compreenderam. Ele chama os discípulos para revelar o mistério da parábola. E quando chega nessa parte da semente entre as pedras, ele diz assim, essa semente que caiu entre as pedras são aqueles que ouvem a mensagem, recebem com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Se encaixa certinho com o entendimento de Simão aqui em Atos 8. Ele ouviu o evangelho que Filipe proclamou, ele aparentemente creu, uma espécie de alguma convicção foi gerada nele, porém, ele não experimentou a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, levando ele a verdadeiramente crer em Jesus como seu único Senhor e Redentor da sua vida. Assim tem muitas pessoas, irmãos. Às vezes a gente fica triste quando muitas pessoas saem da igreja. Mas às vezes, muitas pessoas podem sair da igreja também porque podem ser sinalizações de qual era a compreensão que elas tinham do Evangelho. Dentro da igreja, tem sementes que caíram entre as pedras, que estão no meio de nós, que recebem a mensagem com alegria, quando tudo vai muito bem, mas não tem raiz em si mesmo. E quando as coisas não acontecem da sua própria maneira, de acordo com as suas próprias subjetividades, as suas próprias perspectivas, ela começa a ficar revoltada com o pastor, começa a ficar revoltada com a igreja, começa a ficar revoltada com a palavra de Deus, começa a ficar revoltada com o próprio Deus que é o autor da palavra.
E eu revendo, será que talvez ela esteja dando sinalizações que talvez ela nunca experimentou a obra regeneradora de Jesus? Eu já participei de igrejas de pessoas que eu auxiliava o pastor. Chegou para o pastor e eu lá próximo, pastor, eu vou sair da igreja. Porque todo concurso que eu faço, eu não passo, as portas estão fechadas, tudo está fechado, eu vou sair da igreja. Como se fazer parte da igreja fosse um trampolim para que as portas dos meus planos particulares fossem abertas. Igreja não tem nada a ver com isso. Igreja é uma extensão do reino de Deus, aonde a glória dele é manifestada e o nome dele é proclamado entre as nações. Isso é igreja, irmãos. Agora é lógico, pela sua bondade e graça, volta e meia ele vai atendendo, vai abrindo portas, mas esse não é o foco. E o pastor sorriu, e o pastor, aí vocês pensam que o pastor foi lá, minha irmã, minha irmã, fazer o quê? Você acha que... E ela saiu mesmo, entende? Não sei como ela se encontra hoje, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Porque essa parábola do semeador, ela fala muito sobre isso. De pessoas que são convencidas, mas ainda não experimentaram a conversão. Irmãos, um verdadeiro convertido, ele passa o que passar, pela luta que passar, pelas provações que passar. Mas Deus é fiel para sustentar, firmar, fundamentar até aquele grande dia. Aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até o dia da redenção. Ele está falando para os eleitos, para os salvos, para aqueles que um dia creram por serem alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. E eu creio nisso porque as Escrituras me afirmam isso. E é isso que me faz perseverar. Essa paz que eu tenho na minha alma não é porque tudo me vai bem. Pelo contrário, pela graça de Deus me faz contemplar as maravilhas do meu Redentor em meio a toda a luta e dificuldade que eu tenho passado. Deus tem uma palavra para você nesta noite, que a graça de Deus, ela te faz superar todas as lutas e provações que você ou está passando ou vai passar na sua vida. E isso é um divisor de águas para quem é trigo e para quem é joio. Por que na parábola do joio não houve a separação? Porque lá vai ser identificado quem é trigo. E eles vão crescer juntos o tempo todo. E a separação vai acontecer naquele grande dia. E quem vai fazer a separação é quem é o dono do reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer essa separação. E para concluirmos, irmãos, a evangelização fundamentada na fidelidade de Deus e sua palavra gera conversões, produz júbilo na vida da pessoa, mas nem toda alegria ou emocionalismo é fruto de uma genuína conversão. A proclamação genuína do Evangelho, fundamentada na fidelidade de Deus e da sua palavra, gera conversões genuínas e alegria profunda no coração do pecador. Mas nem toda alegria ou emocionalismo é fruto de uma genuína conversão, como foi o caso de Simão. Porque tanto nos samaritanos quanto eunucos, depois que eles creram, tem esse joguinho de palavras, que no que nós estamos aprendendo na escola bíblica, é interessante vocês conectarem. Está aparecendo nos samaritanos que houve grande alegria. No eunuco, também grande alegria. E, de fato, a conversão nos gera profunda alegria. Eu lembro o dia quando eu me converti, que parecia que eu já estava no céu. Algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu me lembro como se fosse ontem. Mas cada um tem as suas experiências, né? E isso não estou dizendo que toda conversão tem que vir acompanhada de choro ou de arrepio. Não.
Tem pessoas que não vão chorar e vão se converter verdadeiramente com ou sem choro. O que não pode faltar é a palavra genuína de Jesus Cristo. O genuíno evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele não é trampolim para conquistas pessoais e egoístas, mas é a revelação cabal, total, completa de Deus aos homens, trazendo redenção e reconciliação. Espero que o Espírito Santo de Deus aplique essas verdades reveladas na sua santa palavra, nos trazendo a graça necessária, o encorajamento necessário, um fervor em cada um dos nossos corações, para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus nos chamou para salvar-nos, mas também para sermos testemunhas dessa grande salvação. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Eu passo a palavra a quem lhe direito.